Aplauda mais forte. Jesus é aquele que nos surpreende. Oh, aleluia. Glória a Deus. Só mais um pouquinho em pé. Presbítero Jair, passe aqui. Vamos estar orando. Você pode colocar a mão assim na direção do seu coração. Nós vamos estar orando. Você faz uma oração, fala com o Senhor: Senhor, estou aqui aberto para receber a sua palavra, conforme o teu querer e a tua vontade. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por esse tempo de adoração, por esse tempo de louvor ao teu nome. E agora, Pai querido, com o nosso coração preparado, aberto, nós queremos receber, Pai querido, a porção do banquete que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite, Pai. Eu sei, Pai querido, que o Senhor já colocou na mente, no coração, e vai, Senhor Deus, liberar por meio dos lábios do teu filho Jair, aquilo que tens para nós esta noite. Então, Pai querido, que toda distração, Pai querido, tudo aquilo que não provém, tudo aquilo que tenta nos atrapalhar de recebermos a boa semente da tua palavra, é rejeitado nesta hora. Leva a nossa mente e o nosso coração cativo ao teu governo, para que a semente caia em boa terra e assim produza 30, 60, 100 por um, em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Assim oramos, já agradecidos pela vida do teu filho, e debaixo da tua bênção e da tua unção, ele ministra os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja, a graça e a paz do Senhor. Que momento precioso na presença de Deus. Que coisa linda é quando a igreja pode realmente quebrar o seu vaso de alabastro na presença do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor, livro de Carta aos Efésios, capítulo de número 6. Carta aos Efésios, capítulo de número 6. Vamos ler a partir do versículo 10. Do versículo 10 até o versículo 18. Amém, irmãos? Sim, diz a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando isso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até aqui. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela adoração ao teu nome. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo, que já estás aqui. Pedimos agora nos dar a ouvir daquilo que o Senhor tem para os nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, ela é uma carta muito especial. Paulo, no momento em que escreve esta carta, ele está
aprisionado por Roma. E eu acho algo lindo na vida de Paulo. Como é lindo quando nós vemos alguém que está impregnado da presença de Deus. Porque quando nós estamos cheios da presença de Deus, os nossos olhos começam a ser transformados. A nossa visão das coisas, elas começam a ser modificadas. Éfeso era um lugar muito especial para Paulo. Foi ele que criou a igreja lá. Na sua segunda viagem missionária, Atos capítulo 19, vai nos falar sobre isso. Então ele tinha um carinho pelos irmãos que estavam lá. Não só ele fundou a igreja, como ele também morou lá por 3 anos. Então ele conhecia os irmãos, ele conhecia a cidade, ele conhecia a cultura, ele conhecia tudo. E quando ele está aprisionado em Roma, ele começa a transformar todo o momento em que ele vivia e que para qualquer pessoa, para qualquer um de nós, seria algo horrível. Seria algo de entristecer, seria algo de apertar o coração, talvez algo de desistir. Tudo que ele olhava ao seu redor virava inspiração na mão do Espírito Santo. Ao ponto de ele olhar os soldados que todos os dias ali estavam certamente fazendo guarda. E eu fico imaginando o Paulo olhando para um soldado, na frente dele ali, ele é algemado, jogado num calabouço. E ele assim, olha, ele tem um capacete. Aí o Espírito Santo vem lá, está vendo aquele capacete? Aí ele olha que ele tem uma armadura. Aí o Espírito Santo vem, Paulo, olha aquela armadura. Eu acho que esse relato em Efésios 6 de Paulo, ele é um exemplo primoroso do que é não viver por vistas, não viver por circunstâncias. Ter um olhar além daquilo que se está vivendo. Os irmãos conseguem entender a profundidade disso? Paulo estava num cárcere e tudo que ele olhava à volta dele, o Espírito Santo trazia como ensinamento. Ao ponto de ele dizer, eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro do Evangelho. O soldado que está ali, ele não é alguém que está me oprimindo, o soldado que está ali é uma lição do Espírito Santo para me mostrar como que a igreja, milênios depois, deveria ser. E isso já começa a confrontar. E nesta noite eu gostaria de focar esta palavra no versículo 16, sobre o escudo da fé. Porque quando nós vamos lendo sobre toda esta parte a partir do verso 18, Paulo começa a falar sobre essa armadura espiritual, e nós começamos a entender. Agora, algo me chamou a atenção nesse texto, que quando nós começamos a ler, a partir ali do versículo 13, ele começa a falar sobre a armadura de Deus. No versículo 14, ele vai citar sobre cingir os lombos com a verdade e vestir da couraça da justiça. Depois ele vai falar sobre os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Então, quando nós falamos sobre couraça da justiça, ela já está pronta. Quando nós falamos sobre preparação do evangelho da paz, o evangelho, ele foi trazido pronto por Cristo a essa terra. Então, se nós olharmos aquela armadura, pastor, a gente vê que existe apenas um item que nós podemos desenvolver, que depende de nós desenvolver, que é o escudo. Que é o escudo da fé. É a parte mais vulnerável dessa armadura. E também uma das mais importantes. E sobre isso o Espírito Santo começou a queimar no meu coração. Porque Paulo começa a falar aos Efésios, a primeira preocupação dele, ele começa a falar sobre unidade. Começa a apresentar Jesus como cabeça. Desde o versículo do capítulo 1 de Efésios, Paulo vem fortalecendo essa ideia. Ideia de unidade. Unidade.
E aí, quando ele começa a falar sobre unidade na igreja de Éfeso, ele começa a trazer alguns ensinamentos sobre como nos portarmos, como buscarmos os recursos para manter esta unidade. E aqui, quando ele fala sobre vencer as batalhas, ele traz a armadura de Deus. E a fé, que aqui ele usa como um escudo, a fé ela tem diversas apresentações na palavra de Deus. Como dom espiritual, como um firme fundamento. E aqui ele usa a fé como um escudo, ou seja, a fé como uma ferramenta de proteção. E nós vamos ver como que esta fé, ela pode gerar esta proteção na igreja. Porque quando Paulo está falando sobre uma armadura que estaria protegendo um corpo, ele está falando sobre nós, mas também está falando sobre a igreja. E quando Paulo começa a falar sobre isso, ele traz a fé como essa ferramenta, como esse escudo, como uma ferramenta de proteção. E, meus irmãos, nessa última hora que nós estamos vivendo, como nós precisamos ter um entendimento pleno de onde é o lugar da nossa fé em Cristo nestes últimos dias. Porque quando nós olhamos e nós estamos vendo todos os dias os sinais da volta de Jesus se aproximando, se cumprindo. E a Bíblia fala que nos últimos dias, o amor iria se esfriar, a fé de muitos iria regredir. E nós aqui, como igreja do Senhor, precisamos estar muito atentos e muito conscientes onde está a nossa fé. É uma pergunta que nós precisamos fazer à nossa alma, ao nosso espírito, todos os dias. Onde está a nossa fé? Porque a palavra vai nos dizer, e todos conhecem o versículo, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Então, veja bem, a fé, ela está relacionada às coisas que nós não vemos. Correto? É isso que a palavra diz. Mas quantos, nesta última hora, estão sendo levados a praticar uma fé racional? Uma fé que se baseia apenas em coisas que se pode ver. Apenas em coisas que se pode tocar. Existe, no meio religioso em geral, uma deturpação do valor da fé genuína, da fé bíblica. E nós precisamos, a cada dia, estar examinando as nossas vidas, o nosso entendimento, para entendermos onde está a minha fé. A minha fé está nas coisas que eu não vejo, ou a minha fé está nas coisas que eu vejo? Porque nós temos um grande problema se a nossa fé estiver nas coisas que nós vemos. Se a minha fé estiver alicerçada em coisas materiais que os meus olhos podem ver, eu corro o risco de ter uma grande frustração quando os meus olhos não enxergarem aquilo que eu gostaria de ver. E aí, quando eu venho para a igreja e eu não enxergo aquilo que eu desejava enxergar, eu me frustro. E aí o que acontece? Quando eu me frustro, eu me afasto. E é por isso que muitos hoje, meus irmãos, estão se afastando do evangelho genuíno. É por isso que muitos hoje estão se deixando levar por coisas que são do coração, por uma fé sentimental, uma fé emocional, uma fé que se baseia em palavras de motivação, em programa neurolinguística, e tem tanta técnica para isso.
Mas se nós atentarmos para a palavra, a gente cantou lá, nada vai nos separar. Não vai ser o microfone. Amém? Meus irmãos, a fé genuína é aquela que é colocada dentro do nosso coração através do Espírito Santo. Ela não é uma fé baseada no aconselhamento humano. Ela não é uma fé que é colocada em nós por uma promessa humana. Por algo que a gente, eu tenho fé que eu vou comprar um carro zero. Eu tenho fé que eu vou agora colocar o jogo do tigrinho no meu telefone e eu vou ficar rico. Mas essa é a fé do mundo. E tem crente que pratica isso. Tem crente que vive isso, irmão. Não porque é mal intencionado, mas porque não conhece a palavra da verdade. E infelizmente essa é uma doença que no nosso tempo está enfermando o espírito de muitas almas. A doença de não ler a Bíblia, de preferir ler um livro motivacional do que se debruçar e gastar um tempo em ouvir a palavra de Deus. Se nós pararmos para pensar, Paulo falou sobre isso. O pessoal da mídia consegue colocar para nós 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18? Hoje eu vou apertar eles. Hoje eu vou apertar a mídia. 2 Coríntios 4, 18. Vamos ler. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são, e as que não se veem são. Aí eu pergunto, onde tem que estar a nossa fé? Aqui, onde tudo vai passar, ou no céu, onde estaremos para todo sempre com o nosso Salvador? Aonde tem que estar os nossos valores? Foi Jesus que ensinou isso. De falar que os tesouros do nosso coração não tem que estar aqui, onde a traça e a ferrugem corroem. Mas muitas pessoas, infelizmente, vivem esse evangelho religioso, este evangelho raso. Mas nessa noite, é uma noite em que o Senhor tem nos alertado para nos reposicionarmos a nossa fé. Onde está a nossa fé? Ou em quem está a nossa fé? Em quem estão as nossas expectativas? Se nós colocarmos as nossas expectativas em pessoas, nós vamos nos frustrar. Se você colocar as suas expectativas na Igreja Batista do Canalete, que tem um CNPJ, eu lamento lhe informar, mas você talvez vá se frustrar. Se você colocar as suas expectativas em mim, aí eu tenho certeza que você vai se frustrar. E isso a Bíblia sempre mostrou. Jesus foi à cruz, morreu, ressuscitou, e quando vê, ele encontra 2 discípulos voltando para trás, frustrados. Por quê? Porque eles mesmos falaram para Jesus, olha, nós achávamos que era o Messias, nós achávamos que ele era o libertador de Israel, a gente achava que ele ia fazer uma revolução, querer nos libertar de Roma, mas já faz 3 dias que ele morreu, e Jesus estava ali com eles. Meus irmãos, quando a nossa expectativa sobre as coisas de Deus estão nessa vida, nós vamos nos frustrar. Agora, quando a nossa expectativa não estiver nas coisas dessa vida, você vai entender o seguinte, você pode não estar vendo, mas Jesus está ao seu lado. Aleluia. Glória a Deus. Porque ele prometeu, ele falou, eu estarei convosco todos os domingos na Major Carlos Pinto. Não foi isso?
Não, eu achei que era. O que foi que ele disse então? Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não existe promessa mais maravilhosa. O Senhor está contigo, mesmo quando os teus olhos não estão vendo. O Senhor está contigo, mesmo quando a tua alma está desistindo. O Senhor está contigo. Ele nunca vai te abandonar. A nossa humanidade que nos leva a tirar o foco da nossa fé. E parecia que Paulo estava sabendo tudo isso dentro daquele cárcere. Quando ele vem falar exatamente sobre o escudo da fé. Nós não podemos ter as nossas expectativas na instituição igreja dessa terra. Tem muitas pessoas que olham o seu evangelho, eu vou naquela igreja porque ela é bonita, eu vou naquela outra porque tem fumaça, eu vou naquela outra porque os bancos são tom pastel, ou na outra, porque o pastor é bonitão, fortão, bota o Clodoaldo para pregar aqui, olha, bênção de Deus, um bonito. Mas, meus irmãos, quantas pessoas vão no evangelho assim? Evangelho de onda. Agora onde é tal igreja? Todo mundo vai para lá. Agora onde é tal igreja? Todo mundo vai para cá. Aí chega lá, dá um problema, volta, presta o Chaves, volta o cão arrependido. Não é isso? Meus irmãos, a nossa fé, ela tem que estar posicionada como estava Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que um dia virá sobre a terra. Oh, meu irmão, se a sua fé estiver no seu Redentor, você será uma coluna inabalável. Por isso que Paulo começa a falar sobre esse escudo da fé. Porque nós possamos pensar, e agora? Como que eu faço para ter fé? A Bíblia ensina. Como que a fé nasce no nosso coração? A fé vem pelo e ouvir. Meu irmão, você não tem desculpa para a fé estar no lugar errado, viu? Está todo mundo bem afiado. Está todo mundo afiadinho. Meu irmão, a fé, ela vem por você ouvir a palavra de Deus. Mas que tempo difícil das pessoas pararem e sentar para ouvir a pregação do Evangelho. Você não tem visto isso? Hoje em dia, a pregação do Evangelho foi portabilizada para o YouTube. Você não precisa mais vir na igreja e sentar para ser ministrado. Você pode escolher uma paleta de pregadores, escolher o que você quer ouvir, da forma que você quer ouvir. Hoje em dia, muitas pessoas associam o Evangelho como... Eu nunca vi essas pessoas, hoje fazem uma devocional, e elas chegam lá e botam café com leite com Jesus. Não é isso? E influenciadores, que tu não sabe se é pastor ou se é coaching, porque ora fala do que está na Bíblia, e aí já mistura com dinheiro, e já mistura com o Evangelho para essa terra, e aquilo, e começa e vai. Meus irmãos, está muito difícil hoje. Tem muitas pessoas que estão sendo levadas por isso, porque é muito fácil de você ser levado por isso. É muito fácil eu apresentar para você nesta noite, dizendo que você vem aqui na frente, você se ajoelha, que Deus vai dar tudo que tu precisa. É fácil. Não sou eu que vou ter que dar, eu estou dizendo que é Deus. Estou transferindo a responsabilidade. Eu fico imaginando Deus lá em cima dizendo, meu amigo, olha o que estão fazendo, estão botando tudo na minha conta. Mas, meus irmãos, evangelho não é isso. Evangelho
é de igreja, evangelho é de banco, evangelho é de palavra. Não existe igreja por Wi-Fi, meu irmão. Não existe. Quando Paulo falou sobre a igreja como corpo de Cristo, ela está falando sobre uma entidade que é ligada por sangue. Ela não está falando de pedaços separados, conectados por internet. Não é isso. Se você pensou que podia ser isso, eu estou lhe ensinando aqui pela palavra. Não é. Ah, mas é errado assistir pelo culto, pela internet? Bom, meu irmão, se você está impossibilitado de estar aqui, essa ferramenta é uma bênção. Agora, se o comodismo do sofá, a mantinha e a pipoca te faz ficar em casa, me desculpa te falar, você está em pecado. Porque é assim que funciona. É o que a Bíblia diz, não é o que o Jair está dizendo. Então nós precisamos hoje parar e ouvir a pregação da palavra, a pregação do Evangelho. Porque quando Paulo fala assim, você precisa ouvir, a palavra no grego ali é akou, que quer dizer, não é só ouvir com o ouvido, é prestar atenção, é entender. E muitas vezes, nós não queremos prestar atenção e entender, porque às vezes a palavra ela vai nos confrontar. A palavra vai tocar em lugares que nos dói. Vai tocar em sentimentos que muitas vezes nós temos e achamos que estamos certos, e a palavra ela entra como uma espada para dizer, você está errado. E é muito difícil para nós deixarmos o Espírito Santo nos convencer. Nós cantamos aqui um louvor que fala sobre uma passagem muito linda da mulher samaritana, e se nós pararmos para pensar, essa palavra é uma palavra maravilhosa. Porque quando nós olhamos do passado, povo no deserto, o culto era onde? Tabernáculo. Chegou um ponto, tabernáculo não serviu mais. Foi para onde? Foi para a tenda de Davi. Depois chegou Salomão, construiu o templo. O que aconteceu com o templo? Se corrompeu. Para onde foi o culto? Por deserto. Era João Batista gritando o quê? Arrependei-vos. 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 Esse era o culto. O culto é arrependimento. Aí chegou Herodes e fez o quê? Matou João. Acabou o culto no deserto, onde que é o culto agora? E essa foi exatamente a pergunta que ela fez. Onde que nós devemos adorar? Onde que é o lugar certo de fazer o culto? O culto agora é arrependei-vos aqui dentro. É arrependei-vos aqui dentro. Você já se perguntou quando foi a última vez que você se arrependeu diante de Deus? Quando foi a última vez que você disse, Senhor, eu sou ruinzinho mesmo. Eu queria fazer aquilo errado. Eu queria botar a mão naquele dinheiro que não era para fazer. Eu queria sonegar aquilo que não era para sonegar. Senhor, eu olhei lá, eu desejei aquilo, não era para desejar. Mas não, às vezes a gente se esconde. E tem até vergonha de Deus. Já conversei com pessoas que falavam assim, eu acho que eu sou tão errado que eu tenho até vergonha de ir na igreja. Você não precisa ter vergonha da igreja, você tem que ser sincero com Deus. Nós temos um advogado, nós temos um pai amoroso que vai te ouvir, vai te perdoar e vai te dizer, não peques mais. Mas ouvir a palavra, ouvir a pregação, é se permitir entender. É se permitir que a palavra faça fruto. Lembrando ainda dos 2 discípulos, quando Jesus entrou lá na casa deles, que ele partiu o pão, ou seja, ele falou a palavra. O que aconteceu com eles quando a palavra foi repartida? Seus olhos se abriram, e eles é Jesus. Meus irmãos, só quem posiciona a nossa fé é a palavra de Deus. E se você, meu irmão, e não tem nenhum problema, você pode ler quantas literaturas você quiser, mas se você não lê a palavra, se você não senta aqui para ouvir a palavra, não adianta nada. Porque só quem pode mudar o rumo de uma vida é a pregação do Evangelho. Não é o café com leite, não é o café da tarde, não é nada.
E vou dizer mais. Se as pessoas precisam estar colocando foto, estão fazendo devocional, porque o coração delas não está nem no devocional que estão fazendo. Está para querer mostrar a homens aquilo que deveria ser mostrado a Deus. Porque essa é a diferença da palavra. Quando nós adoramos, a adoração é de nós a Deus. Quando nós ouvimos a palavra é de Deus para nós. E às vezes nós queremos mudar. Às vezes nós queremos usar a palavra para mudar Deus. Não, Deus, tu tem que me dar, porque a tua palavra diz que onde eu botar a planta dos meus pés, a terra é minha. Então, Senhor, tens que me dar. Quantas vezes nós não queremos mudar Deus? Quando Paulo fala sobre o escudo, ele está falando sobre algo que ele via. E eu fui até fiz o dever de casa. Fui estudar um pouco sobre o escudo que era usado na época em Roma. E algumas coisas, conforme eu fui estudando, foram chamando muita atenção. O escudo, ele era preparado com uma liga metálica na volta, geralmente bronze na frente, madeira atrás. E antes de ir para a batalha, os soldados se enfileiravam, havia um preparador de armas que eles pegavam aqueles escudos e colocavam dentro de tanques de água, para que aquela madeira do escudo ela pudesse absorver a água e o escudo ficasse pesado, porque às vezes haviam fortes ventos em campo de batalha. E o escudo precisava ser algo seguro. E isso me faz lembrar que realmente, meus irmãos, para que a fé ela surta um efeito de proteção, nós precisamos molhar essa madeira aqui, essa madeira do nosso coração, nas fontes das águas vivas, que é Cristo. Nós cantamos, não precisarei aqui voltar, para minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi o teu falar. Meu irmão, se você escuta o falar de Jesus, o seu coração ele fica impregnado da presença do Espírito Santo. E nós precisamos buscar isto. Porque quando nós estamos alicerçados, nós realmente temos uma posição. E para nós recebermos essa fé, nós precisamos ouvir a palavra e nós precisamos estar presentes na casa de Deus. Nós vemos que, e a Bíblia nos coloca muitos exemplos. Por exemplo, nós tínhamos um discípulo de Jesus que era Tomé. Jesus ressuscitou, os discípulos falaram assim, olha, nós vimos o Mestre. E Tomé falou o quê? Eu não acredito. Mas imagina, João dizendo, mas eu vi, eu falei com ele. Não, mas eu não acredito. Eu só vou acreditar, não era nem se ele visse, eu só vou acreditar se eu tocar na sua mão e se eu tocar no seu lado. Quando Jesus aparece, qual é a primeira coisa que Jesus fala? Ó, Tomé, toca aqui. Tomé, toca aqui. Aí quando Tomé toca, o que ele faz? Senhor, Deus meu. Fico imaginando a cara de Tomé. Mas isso nos traz ensinamento. Tomé precisou tocar no corpo para ter fé. E às vezes, quando a nossa incredulidade é tão grande, se você estiver aqui, você vai poder tocar no corpo, você vai sentir esta comunhão da igreja. E a fé vai brotar no seu coração. Porque aqui é o corpo de Cristo. Aqui você pode se certificar que a presença dele é genuína, é real e é transformadora. Quando nós viemos e sentamos aqui, nós cremos que o nosso Deus, ele é poderoso para mudar qualquer situação da nossa vida. E nós precisamos ter fé. Todos os milagres que Jesus fez, a palavra dele é, vai, a tua fé te salvou. E muitas vezes nós não obtemos, não vivemos o sobrenatural de Deus, porque não temos o quê? Fé.
Agora, quando esse escudo ele está encharcado, aí nós podemos saber que estamos protegidos do quê? Dos dardos inflamados do maligno. Você sabe o que é um dardo inflamado? Você já viu no filme como o pessoal pega aquelas flechas, bota fogo na ponta e joga? E é isso mesmo. Por que que Paulo usa isso? Olha a sabedoria, olha que coisa linda. Uma flecha, ela tem um destino certo, você tem um alvo, vai mirar naquele alvo. Agora, o dardo inflamado, meu irmão, ele não tem alvo, porque onde ele pegar, ele faz estrago. Se ele cair numa casa, ele bota fogo na casa. Se ele cair numa carruagem, ele bota fogo. Se ele cair num soldado, ele mata o soldado. Então você entendeu por que Paulo usou a expressão dardo inflamado do maligno? Porque, meu irmão, muitas vezes, nós precisamos entender uma coisa. Diferente do que muitas vezes é pregado, na nossa caminhada de fé, sim, haverão flechas. Haverão setas. Haverão situações que vão se levantar. E nem sempre vai ser em nós, mas às vezes é naquilo que nos rodeia. Às vezes a seta vai cair na casa, vai trazer um problema na família, vai trazer muitas vezes uma enfermidade em alguém da família, num filho, num pai, numa mãe, num esposo, numa esposa. Às vezes vai cair lá no trabalho e vai gerar um desemprego ou vai gerar uma perseguição. Talvez, meu irmão, você esteja sentado aqui e nesse momento o Espírito Santo esteja te fazendo sentir e ver que talvez você foi alvo de alguma dessas flechas. Talvez você está hoje aqui abatido, ou até mesmo vivendo algum tipo de situação na tua vida, que foi sim, um dardo inflamado jogado. E que talvez, pegou naquela hora que o escudo não estava tão encharcado, e ó, então, a fé, ela é para nós uma defesa e uma certeza de vitória. Porque quando a palavra fala assim, para resistir, essa palavra resistir, é a mesma palavra que é usada de suportar. E meus irmãos, às vezes, quando a palavra fala que nós vamos resistir, ela quer dizer o seguinte, que às vezes vai até doer, mas vai passar. Nós podemos passar por situações difíceis, mas se tem uma coisa que o crente tem que ter, é a certeza da sua vitória em Cristo. Porque a palavra diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós precisamos ter a certeza de onde nós estamos. Agora, a nossa fé pode ser que não esteja no lugar certo. Talvez você esteja aqui hoje e você esteja se perguntando, poxa, no passado eu já fui uma pessoa mais fervorosa na presença de Deus. No passado eu já orei mais. No passado eu já fui mais envolvido com a igreja. No passado eu participava disso, participava daquilo. No passado eu evangelizava. Hoje eu já não faço mais isso. É porque, meu irmão, o seu escudo está seco. Mas eu tenho uma boa notícia para ti. Nós temos uma fonte de águas nesta noite, neste lugar. E você tem a oportunidade de novo chegar diante dessa fonte e dizer assim, Senhor, eu quero ser cheio da Tua palavra, eu quero ter a minha fé fortalecida na Tua presença, para que eu possa estar forte e firme. Quando isso acontece com todos, quando isso acontece com a igreja como um todo, aí nós conseguimos vislumbrar um campo de batalhas, onde muitas vezes um exército é atacado, mas aqueles soldados vão todos lá, se agrupam, colocam um escudo ao lado do outro, e aí parece que são impenetráveis. Joga, 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 e parece que nada acontece. Porque estão em unidade. Então a fé, sim,
Quando a nossa fé está situada, ela gera na igreja o sentimento de unidade, porque a minha fé se une à tua fé, que se une à fé do meu irmão, e nós vamos nos fortalecendo. Esse escudo romano, muitas vezes, ele era feito em bronze, porque as batalhas eram muitas vezes em campo aberto, e eles usavam o brilho do bronze com o sol para ofuscar lá os olhos do inimigo. E, meus irmãos, o Espírito Santo faz isso com a gente. Se nós formos uma igreja posicionada, a luz do sol da justiça vai refletir na fé que está em nossos corações e vai desviar o olho dos adversários de nós. Agora a pergunta é: você está disposto a encharcar novamente o seu escudo? Você está disposto a chegar diante de Deus, diante do Espírito Santo, e dizer: Senhor, eu preciso de um conserto, eu preciso de um reparo. Eu não sei como você chegou aqui, mas Deus sabe. E o Espírito Santo, ele está aqui, ó. Você pode senti-lo? Ele está aqui. Ele está aqui. E ele está falando conosco. Olha, eu preciso melhorar isso. Olha, esse meu pensamento, ele é uma fé que está no lugar errado. Deus quer nos levar ao lugar correto. Nós não podemos estar no lugar errado. Qual é a situação que você está vivendo? A tua fé é genuína? É a fé bíblica? Ou muitas vezes você está se frustrando porque o seu olhar está numa expectativa humana, no plano humano? Se você já se afastou de alguma coisa na presença de Deus por causa de pessoas, foi um dardo que alcançou a sua vida, o seu coração. Porque se a sua fé não estiver em pessoas, não estiver em instituições deste mundo, você será inabalável. Para terminar, eu quero fazer uma pequena dinâmica aqui. Clodoaldo, vem aqui. Tem que ser ele. Tem que ser ele. Vem aqui, Clodoaldo. Fica aqui. Fica aí. Fica aí. Clodoaldo, nós somos amigos. Eu estou tão feliz que eu quero te dar um abraço. Dá um abraço? Ei. Agora afasta. Hoje foi um dia difícil, Clodoaldo. Estou mal. Dá um abraço. Clodoaldo, eu estou desesperado hoje, Clodoaldo. Eu acho que eu não tenho mais solução. Eu estou passando por algo que não tem mais o que fazer. Me dá um abraço. Me dá um abraço. Meu irmão, o Clodoaldo aqui representa o Espírito Santo. Se você chamar, ele vem. Se você falar que está alegre, ele vem. Se você dizer eu estou abatido, ele vem. Se você falar eu estou desesperado, ele vem. E você está esperando o quê para vir aqui se colocar diante do Senhor e buscar o renovo dele nessa noite? Se coloque de pé nessa hora, ministério de louvor. Ah, meu irmão, você está sentindo o Espírito aqui? Então adore o nome dele. Levante as suas mãos, celebre a presença dele aqui. Deixe o Senhor fortalecer a tua fé nessa noite. Quando foi a última vez que você se sentiu abraçado pelo Espírito Santo? Quando foi a última vez que você veio na igreja e você saiu aqui com a sua alma leve de tanto chorar na presença de Deus? Hoje é dia de você chorar na presença de Deus, porque o nosso espírito não pode resistir à presença dEle.
O nosso ser tem que se estremecer na presença dEle, pelo seu amor, pelo seu poder.